14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, Lei do Amor. Esse capítulo todo fala sobre a lei do amor e de todo o seu início, como nós entendemos. Então, o Evangelho já coloca que, no princípio, nós somos os instintos. Todos nós, mesmo os seres humanos, o nosso primeiro movimento é sempre o instinto. Um pouco mais avançado, nós começamos a ter as sensações. Um pouco mais instruído e purificado, nós temos os sentimentos. Nós vivemos a era dos sentimentos, aonde os sentimentos, nós temos uma consciência maior que os nossos sentimentos interferem em toda a nossa vida, são a nossa própria vida. Todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nós fazemos, que nós recebemos, elas são os sentimentos que comandam isso, tudo. Num nível ainda mais avançado, no mais avançado dos sentimentos, nós chegamos ao amor. Essa é a primeira parte deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando para nós, então, que é necessário olharmos para os nossos sentimentos, percebermos os nossos sentimentos e trabalharmos para irmos crescendo, para que o nosso sentimento possa ir cada vez mais se aproximando do amor, porque o amor é o objetivo da nossa encarnação. Nós vamos evoluindo, né? O objetivo da nossa encarnação é a evolução. O ápice da evolução é aprendermos a lei do amor. Então, nós somos convidados a refletirmos sobre quanto nós estamos percebendo que temos nos aproximado desta lei do amor, de vivenciado esse ápice, esta forma sublime dos sentimentos que é o amor. E aí nós vamos utilizar uma passagem de Paulo de Tarso, o apóstolo de Jesus, né? O apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que é considerado o apóstolo dos gentios. E nós vamos tirar um trechinho no livro Fonte Viva, tem a passagem 117 que fala: possuímos o que damos. E a gente, nesse livro são extraídos frases, trechinhos das passagens do Evangelho. E aqui é uma passagem de Paulo que diz: é mais bem-aventurado dar do que receber. E aí a gente começa a refletir sobre o que quer dizer isso, né? O próprio livro já começa dizendo para nós que todas as vezes que nós ouvimos isso, nós direcionamos o ensinamento para a questão de valor. De valor não, de dinheiro mesmo, né? Porque valor é muito mais do que espécie, do que dinheiro material, né? Mas todas as vezes que nós ouvimos é melhor dar do que receber, nós estamos pensando, porque aí se eu dou mais é porque eu tenho mais, porque eu não preciso receber. Só que aí o apóstolo, né, vai nos orientando da profundidade deste ensinamento. Quem dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Isso é uma verdade. Mas ele não está falando só aqui
da questão de dinheiro de espécie. E aí ele vai trazendo reflexões para nós. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Então, tudo aquilo que nós damos, a gente vê multiplicar. Então, quando nós oferecemos, por exemplo, a nossa gentileza, muito possivelmente nós vamos ver multiplicar a fraternidade. E nós falamos tanto em fraternidade, principalmente na casa espírita. Os trabalhadores que aqui estão, nós temos muitos que fazem parte da fraternidade dos discípulos de Jesus, uma fraternidade que foi criada no plano físico para trabalhar em prol do bem, do amor, da caridade. Então nós falamos muito de fraternidade. E aí nós temos que pensar o quanto que nós estamos oferecendo dessa gentileza. Na casa espírita, e aí a gente vai falar nas nossas relações, né, com os amigos da casa espírita, porque a casa material está fechada, mas isso não significa que a casa não esteja funcionando, né? Nós continuamos funcionando, nos reinventando e fazendo funcionar de outra forma, mas a gentileza entre nós, com os nossos assistidos, com os nossos familiares, ela é fundamental. E aí nós precisamos perceber como é que nós estamos praticando esses movimentos simples, né? O apóstolo nos dá outros exemplos. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Quando nós estamos falando do perdão, o perdão é uma forma de amor. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós entendemos o perdão como fazendo um favor para o outro. Também não é. Porque o perdão é uma libertação de nós mesmos. Jesus veio nos fazer um convite à libertação. A libertação dos nossos vícios, dos nossos defeitos, do nosso ego, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo. Quando nós perdoamos alguém, por que nós precisamos perdoar? Porque nós nos sentimos ofendidos. Me senti ofendido com isso, com aquilo, com o que aquela pessoa fez, com o que aquela pessoa falou. E quando eu me sinto ofendido, eu aponto para o outro a culpa. Mas foi ele que falou isso, esse que fez aquilo. Nesse processo de autoconhecimento e de aprender a lei do amor, nós precisamos olhar para nós e nos perguntarmos: por que eu me ofendi com aquilo que aquela pessoa fez? Por que eu permito me ofender por isso? E digo mais, com o passar do tempo, aquela pessoa que às vezes nos ofendeu fez isso tão de forma impensada, imatura, que às vezes nem percebeu, nem lembra mais, e aquele que se sente ofendido ou magoado guardou aquela caixinha do ressentimento. Então quem que ficou com o problema? Foi quem ofendeu? Não. Fomos nós que nos sentimos ofendidos. Então, quando nós praticamos o perdão, nós estamos fortalecendo a lei da justiça, porque principalmente em benefício de nós mesmos. Porque Jesus resumiu todas as leis e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perdoar também é auto-amor. Mesmo porque muitas vezes o perdão, a gente precisa se perdoar. Porque às vezes nós tomamos condutas, erramos em algumas coisas,
que o nosso entendimento naquele momento foi aquele. Às vezes foi uma escolha errada. Agora, não é porque eu fiz uma escolha errada no momento que eu sou aquele momento o tempo todo. Eu preciso me amar o suficiente para me perdoar e crescer com aquele ensinamento. E compreender que aquele erro é algo que me possibilita acertar da próxima vez, fazer melhores escolhas. E não pegar como a gente brinca, pega o chicotinho e ficar se chicoteando, porque não resolve, nós não nos melhoramos desta forma. Eu tenho que reconhecer que eu errei? Sim, é claro, mas reconhecer e falar como eu posso fazer diferente de agora por diante. Isso é auto-amor também. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Estamos falando de perdão e agora falar de confiança. Confiança, de fé. Confiança e fé são quase que a mesma coisa, na verdade. E aí nós temos que pensar na fé que nós temos em Deus, na espiritualidade, em nós mesmos. Acreditar que cada um faz o seu processo de evolução, não tomar as rédeas da vida do outro nas minhas mãos, porque eu não tenho o poder de mudar as escolhas do outro. Por mais que às vezes eu veja que aquela escolha não é uma boa escolha. Mas quem tem que se conscientizar é aquela pessoa. E acreditar que Deus não perdeu o controle. Tudo está sob controle de Deus, o Pai Criador. E que Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Jesus disse isso. Olha o amor de Jesus, a confiança de Jesus em nós. É tão profundo o amor dele por nós, a confiança. Ele deu exemplos, cada uma dessas falas é um exemplo dessas frases. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Então, dar bons exemplos significa dar exemplos para o nosso entorno. Nós somos pessoas que estamos procurando a nossa evangelização. Sermos espíritos melhores, espíritos que estão se preparando para o crescimento, para viver esse novo mundo, né, de regeneração. Então, como nós estamos vivenciando isso? Nós estamos sendo exemplo? É uma reflexão. Eu quero ser exemplo? Para isso eu estou tomando condutas mais adequadas, fazendo melhores escolhas, porque aí eu me beneficio e beneficio o meu entorno. Eu falo de Jesus para as pessoas. Eu falo do quanto ele é importante na minha vida, como ele mudou a minha vida. Reflexões, coisas para a gente pensar. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador como as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Olha que interessante esta passagem, né? Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Nós estamos num momento em que às vezes nós não nos sentimos capacitados a ajudar. Às vezes nós achamos que para ajudar a gente precisa muito. Às vezes a gente materializa o ensinamento. Eu preciso ter recursos, eu preciso ter posses para poder ajudar alguém. Se eu não tenho, eu não posso. Aí eu materializei
E às vezes eu não estou em condições naquele momento de ajudar materialmente, é uma verdade. Às vezes é porque eu estou esperando o supérfluo, eu estou esperando ter mais do que eu precise para poder ajudar. Existem várias nuances nisso. Agora, todos nós dispomos ou de tempo para ouvir alguém. Hoje nós estamos numa fase que até para abraçar é complicado, né? A gente fala, nossa, às vezes era só dar um abraço em alguém e eu estava oferecendo o melhor de mim. Nós estamos nos reinventando. Às vezes nós podemos ouvir alguém, às vezes nós podemos mandar uma mensagem que vai ser aquilo que a pessoa mais precisa naquele momento. Uma mensagem de amor, de fortalecimento, de carinho. Então, existem muitos recursos para nós ajudarmos e oferecermos de nós para o outro. E aí a gente repete aquela passagem do apóstolo: possuímos aquilo que damos. Ou seja, nós só oferecemos por outro aquilo que nós temos dentro de nós. Então, para dar amor, nós precisamos ter dentro de nós. Para oferecer benevolência, caridade, perdão, caridade, eu preciso desenvolver isso dentro de mim. Muita paz, muita luz. Uma boa noite a todos.